Boa tarde. De Olho no Rio recebe hoje uma das pessoas mais fantásticas do país, o professor Manuel Tomás Carneiro, que além de professor é um grande psicanalista. Tem criado delírio na nossa cidade com o seu curso, aliás, com os seus cursos, que levam inúmeras pessoas para ouvir tudo aquilo que ele tira do coração e da mente para ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Por isso, eu agradeço muito a tua presença hoje e gostaria que você falasse um pouquinho da onde vem o professor Manuel. Professor Manuel Marcelo, bom prazer, bom dia, prazer estar aqui. Ele vem, na verdade, de um encontro com 22 anos, quando eu fui chamado para dar aula pelo professor Sérgio Pereira da Silva. Eu nunca pensei em dar aula para a cadeira de Organização e Métodos, que eu fazia administração de empresas, eu me formei em administrador. Ali eu descobri o professor que é hoje, não é? Que é com 51 anos, 31 anos passados, é um professor da própria descoberta, né? De mim mesmo, da minha vocação, quando eu fiz formação psicanalítica. Ali eu pensei que eu poderia reunir duas realizações minhas, que é a realização de ensinar e a realização de passar tudo aquilo que eu aprendia e que me fazia tão bem. E então eu descobri que nós não sabemos pensar a vida, temos premissas, às vezes, que nos dão reflexões muito distantes da realidade, que nos causam angústia, que nos dão diagnósticos da atitude do outro, que cria as utopias. Então eu fui vendo que se aquilo me fez tão bem, por que eu não poderia ensinar dois dons e me realizar? Encontrei o meu caminho. Então, fazer as pessoas aprenderem a pensar, o que pensar sobre si mesma, sobre o amor. E há 22 anos isso acontece, né? E você faz isso de duas formas, né? Uma no teu consultório de psicanalista, né? E no outro numa espécie de psicoanálise de grupo, né? Quando você leva para as pessoas as discussões das angústias do dia a dia, é isso? Eu faço... Bom, o consultório me dá até a segurança do que o que eu ensino tem uma aplicação, senão eu seria apenas um teórico, né? Eu não teria, talvez, a segurança que eu tenho hoje, quando eu sou tão enfático em minhas aulas, quando eu digo que aquilo que eu estou ensinando pode mudar, pode transformar, é que eu vejo isso no consultório. O meu consultório, eu faço um trabalho muito artesanal no consultório, eu atendo poucas pessoas, porque eu me dedico completamente, não é uma agenda clínica de horas seguidas, eu dou uns intervalos que eu posso atender a pessoa, às vezes 1h30, eu telefono para saber se ela está bem, eu faço um acompanhamento. Você faz uma manutenção? Faço. Eu telefono sábado, eu telefono domingo, eu acompanho se ela está em crise, eu acompanho no médico que eu indiquei, e que eu acho que o que move o ser humano é o amor, não é? O amor, que hoje é uma palavra gasta, uma palavra usada de tantas formas, em que perdeu o sentido, ele se esvaziou do sentido verdadeiro, que o amor é esse olhar que a gente dá para o outro, porque desde que nascemos, nós precisamos do olhar, né? O primeiro olhar que a gente tem é o da nossa mãe, que a cuida do nosso imediato. Depois nós temos os olhares em que nós elegemos, dos governantes, que olham por nós. Depois nós temos os olhares em que olha a nossa existência, o olhar que a gente elege da nossa fé. Todo mundo tem na caderneta um clínico geral, um telefone que olhe pelo nosso corpo, um advogado que olhe os nossos documentos. Então nós somos seres que precisamos ser olhados, né? E eu acho que o que faz bem também no curso é que as pessoas descobrem que tem alguém que sabe olhar as dores dela, adivinhar. Quase que falam para mim, como que você adivinhou? Essa aula foi para mim. Quer dizer, você olhou para dentro da minha alma, né? Ninguém nunca me falou isso a meu respeito, porque nós precisamos do olhar, nós somos catadores de olhar. Quer dizer que no fundo, você não está fazendo algo dirigido a alguém, você está fazendo algo que todos têm a ver com o que você diz. Ou seja, você fala sobre a existência, sobre a convivência, né? Sobre a relação das pessoas com as pessoas. É um pouco isso? É, exatamente isso. Porque
Nós, né, se nós voltarmos um pouquinho numa visão que tem do Antigo Testamento, que equivale à Torá, não é? Tem a passagem de Caim e Abel. Eles precisaram produzir alguma coisa, que eram as oferendas, para captar o olho do Pai, do Senhor. Esse Senhor veio e ele tinha que dividir os olhares. E o Senhor olhou o quê? Olhou Abel. Caim, não tendo aquele olhar, ficou completamente ameaçado e resolveu então criar a vingança, que é matar Abel. E quem sobrou? Aquele que não teve olhar, aquele que era carente, aquele que produziu e não conseguiu captar os olhares. E nós somos descendentes não de quem teve tudo. Abel morreu, nós somos descendentes de Caim. Por isso nós somos inseguros, nós às vezes temos olhar, queremos que a pessoa diga o quanto nos ama, o quanto nos admira. Fazemos as oferendas do nosso corpo, fazendo esse corpo bonito, adornando com coisas bonitas. Fazemos as oferendas das nossas atitudes, fazemos oferendas dos nossos pensamentos. Estamos sempre oferecendo alguma coisa, tentando com que esse olhar não fique dividido. E aí que nasce o ciúme humano, que é quando alguém, não é, deixou de olhar, dividiu, e aí você se sente ameaçado. O ciúme de Caim nasce em nós de maneira ontológica. Então, nós somos seres que dizem que nós nos bastamos, né? Se você se amar, você vai ser autossuficiente, você vai se bastar. E aí você fica inventando uma opção de coisas para se bastar e está sempre precisando que o outro te olhe, te diga alguma coisa e começa a achar que isso é uma neurose. Não, isso não é neurose, isso é ontológico. Isso o ser humano sempre foi assim e nós estamos sempre fazendo melhores oferendas na vida, seja a vovó fazendo o bolo, seja você fazendo um trabalho, seja a criança mostrando para a mãe e para o pai o desenho que ela fez no colégio, seja na rua como saímos, quando as mulheres têm as bolsas, os brincos, os cabelos, os perfumes, são captadoras de olhar e nós todos temos necessidade desse olhar. E eu vejo, pelo que eu ouço, né, das nossas amigas, né, da Beth, da minha mulher Gabriela e de tantas outras que te ouvem e te assistem, que você tem esse dom. É justamente esse dom de deixar nenhuma delas com ciúmes. Ou seja, você consegue se dar inteiramente a todas elas, fazendo com que elas reflitam e pensem sobre a vida. Qual é o feedback que você tem dessa relação com aquele público que te ouve? É muito emocionante, profundamente emocionante, descobri que aquilo que eu preparei para aquele dia de aula foi um espelhamento das almas delas. E aquelas pessoas se sentiram olhadas, elas não têm ciúmes porque eu falo de um saber universal. O que eu falo para uma, a outra também viu que eu olhei para a alma dela, né? Então elas sentem que é um olhar total, não é? É um olhar da humanidade e não do indivíduo. E elas se sentem reveladas e reveladas em si mesmas naquilo que pacifica a angústia. Pode ser que não resolva as questões, mas resolve uma reconciliação com os próprios sentimentos, com os próprios dilemas, dizendo assim, isso é normal, eu sou normal. E que coisa leve quando a gente se tira um nome feio do nome da gente e diz assim, eu sou normal. Né? Porque a gente pensa que quando a gente cresce, nós vamos saber todas as respostas, né? Aí quando chega um filho e pergunta a você uma coisa, você não sabe dizer, às vezes até adia, fala, depois eu vejo, porque você não sabe o que responder, achando que gente grande tem que saber tudo. E aí você começa a perceber que você não sabe tudo. Então você começa a se avaliar muito pequeno. Então, a grande paz humana é não esperar na condição terrena ser a totalidade da condição divina. Muito bem, bonito isso. E me diga uma coisa, como é que funciona? Você faz um ciclo de palestra, você escolhe um tema, você se aprofunda, você estuda esse tema para levar isso à discussão? Como é que é a formulação da tua aula? A formulação da minha aula, ela vai se... A cada 2 meses eu lanço um curso. E esse tema eu vou sentindo pela sensibilidade que eu vou vendo durante as aulas que estão acontecendo. O que eu posso desenvolver mais? Sempre com uma preocupação de fazer uma tradução, né? Uma facilitação, para que aquilo não é uma formação profissional.
e sim uma informação, um conhecimento.